Olá a todos e a todas, me chamo Rauan Carvalho e hoje estarei com vocês ministrando a oficina Um Ponto Mais Verde. Um Ponto Mais Verde, um desenho de observação botânica, né? Para essa oficina nós vamos precisar de um papel, folha comum, né? A gosto de vocês, né? Que tiver à disposição. O lápis, eu escolhi um lápis, mas também à disposição você pode utilizar uma caneta, o que tiver à mão, né? E o principal, né? Uma planta para fazermos a observação. No meu caso, eu selecionei uma muda de cajueiro, né? E o cajueiro ele é bastante importante, é uma planta endêmica do Brasil, né? Do litoral nordestino. E historicamente essa planta dialoga muito com a cultura, principalmente aqui do Ceará, né, como dos outros estados nordestinos, porque ela está inserida na culinária, né, regional e faz parte de diversos ritos culturais. Antes da colonização, né, os povos tupinambás e tupiniquins, já durante o período da frutificação, desciam para o litoral e faziam a extração desses frutos, e esses sementes, esses frutos em si, já faziam parte dos rituais e das práticas alimentícias, né? O caju, hoje em dia, ele é muito utilizado para a fabricação de bebidas, como a cajuína, né? A castanha é utilizada para se fazer a castanha de caju, que é um item bastante utilizado na culinária em todo o país, exportado para fora também. Eu escolhi a muda do cajueiro, né? Logo ela será plantada para frutificar daqui a uns anos, mas você pode escolher aí o que tiver à disposição. Pode ser uma folhagem, você pode adquirir um galho, o que basta é termos o elemento para fazer a observação, né? Pegar os detalhes minuciosos e transferir para o papel. O desenho botânico, ele é historicamente muito praticado quando no início da colonização vieram naturalistas para poder catalogar, né, e poder observar a flora brasileira, que é uma flora bastante rica. E ao longo da história nós tivemos também muitas pessoas voltadas para essa dilatação do olhar para apreciar a diversidade vegetal, né? E é uma prática simples, mas é uma prática bastante prazerosa se percebemos a variedade, né? As formas, as tonalidades, todo o arranjo que uma planta, que uma árvore pode nos dar, né? E é esse olhar, né? Essa prática de observar essa riqueza que temos, que nós vamos praticar hoje. Eu tenho aqui ela exposta, mas você pode também utilizar organizar um canto, né? Colocar uma boa iluminação para captar ao máximo esse elemento. Aqui eu já estou com o lápis e o papel, que são os elementos principais para a gente começar nosso desenho. A primeira coisa que precisamos saber é que o desenho ele não precisa ser a cópia fiel do que a gente está observando, nesse caso a planta, né? A gente vai fazer somente uma captação do olhar, né? E vai seguir o nosso traço, né? Nosso traço ele é único e ele diz muito sobre os sentimentos que a gente está tendo no momento, se a gente está ansioso, se a gente está mais tranquilo. E essa oficina é justamente isso, para a gente se tranquilizar, para a gente captar, né, o melhor momento da gente com a planta e se relacionando nesse sentido. Então, não precisamos nos cobrar quanto à beleza do desenho ou quanto à capacidade que a gente teve de captar, né, de forma realista aquela planta, né? O desenho ele é único e ele é parte do que a gente está sentindo no momento. Eu posicionei minha planta do meu lado, né? E eu vou fazer primeiro uma observação minuciosa de
como é essa minha planta e como ela está disposta no ambiente. Nesse caso, ela está em pé, né, na vertical, né, pois é uma mudinha, e ela detém de um tronco e de uma pequena copa, né, onde estão dispostas de 7 a 8, deixa eu ver aqui, 8 folhinhas, né? A copa dela se compõe de 8 folhinhas umas pequenas, outras médias e outras já grandinhas. As folhinhas têm a forma ovalada, retangular, e apresentam vários veinhos, que é por onde circula a água da planta. Esses veinhos serão importantes para a gente fazer o detalhamento, né? Aí você vai fazer a mesma coisa, observar como é, se você escolher uma folha, você observa se como é a anatomia da folha, se ela é fininha, se ela é redondinha, se ela é grande, se ela é pequena, onde ela tá, se existem uma perto da outra, né? Todo esse detalhamento. Se dá para olhar atrás, né, na frente, e se for um galho também, né, vamos olhar se esse galho é um pouco rugoso, se ele é mais lisinho, se ele tem algum tracinho. Vamos observar primeiro isso. Observando, fazendo essa observação, a gente vai determinar agora o tamanho do desenho ou do detalhe que a gente quer pegar no papel. Nesse caso, eu vou desenhar a muda toda. Eu vou fazer um pequeno círculo bem de leve, numa forma horizontal, que é para mim demarcar o tamanho do tronco, do galhinho da planta. Depois, na horizontal, eu vou fazer outro círculo, que esse vai ser para eu determinar onde vão estar as folhas. Esses círculos depois podem ser apagados com a borrachinha. Eles servem somente para a gente direcionar a dimensão da planta, né, o tamanho do desenho para a folha. Pronto. Eu vou começar pelo troncozinho, pela galha, que é o ponto de sustentação das folhas, né? Você, se tiver um galho, você começa você pode começar pela parte mais grossa do galho, né? Que já vai, a partir da parte mais grossa, você dimensiona a parte mais fina. Se você tiver uma folhagem, você começa pela ligação, daquela ligação da folha com o tronco, que é justamente a partir dessa ligaçãozinha que você vai determinar os outros pontos, né? O tamanho da folha em si, da folhagem. Pronto. O meu tronco e o caule que leva até as raízes, como é uma mudinha, ele é pequenininho, né? É fino, mas só que ele é um pouquinho prolongado, né? Uma mudinha já bem amadurecida, né? Então eu vou pegar do ponto daqui e vou puxar um traço, e daí não é uma linha reta, porque não é um estabelecimento de perfeição no tronco, né? Porque é uma coisa natural. Então, é uma linha que ela às vezes faz algumas ondulações que podem ser reproduzidas também no desenho, né? E daí se torna um desenho ainda mais natural, porque capta justamente a essência do tronco em si. Eu faço uma linha e depois eu sigo com outra linha. Eu passei a perceber que o meu troncozinho, ele tem pequenos morrinhos, que é referente às folhas que já nasceram e que já morreram, né? Isso representa a evolução da árvore, né? O crescimento dela. E daí eu vou reproduzir, depois que eu fizer as linhas, eu vou fazer pequenos triângulozinhos, ó. Eu vou seguindo aqui e vai se afinando na medida que vai chegando perto das folhas. Posso até passar aqui. E daí ele vai tendo pequenos morrinhos, que eu vou fazer assim, em cada linha de cada lado, que representa justamente essas folhinhas já mortas que já fizeram sua história no tronco, né? Ajudaram a
mudinha a crescer, nem a se alimentar. E são só uns tracinhos. Lembrando que você pode destinar um ambientezinho, né, para montar, e talvez você comece a praticar mais o desenho dia a dia, né? Quando você tiver um pouquinho de tempo, você elege aquele lugarzinho e diz, eu vou desenhar hoje, e escolhe esse elemento, né? Ou pode escolher vários elementos e montar uma composição maior, não é? Plantas diferentes, galhos, até pedras, né? A gente pode começar a desenhar. Daí eu vou engrossar a linha que eu tinha feito, que é para ela incorporar a esses morrinhos que eu acabei de colocar, né? E eu vou descendo aqui, desço até tornar duas linhas uniformes. E eu posso estar fazendo esses risquinhos já para ir dando a impressão de que os morrinhos, eles têm volume e que o próprio troncozinho, ele tem um volume, né? Um volume cilíndrico, em que a luz bate em uma parte e não bate na outra, e dá esse efeito cilíndrico tridimensional. Eu já posso estar captando essa essência da planta, né, da folhagem, do tronco, do que você tiver aí em mãos. Agora eu vou estar me detendo a fazer o pezinho do tronco, que já é a parte das raízes. Aí eu vou estar com uns tracinhos mais rápidos, que é justamente para enlarguecer esse tronquinho, que é essa região das raízes, né? Eu posso puxar uns filetinhos, né? Umas linhazinhas, uma linhazinha aqui, outra aqui. E as raízes de mudas são justamente assim, fininhas, não precisa nem de tanta preocupação em definir elas. Pronto. Depois a gente volta para o tronco e para as raízes para a gente fazer a finalização, né? E aplicar a sombra, né? A gente vai decidir depois. Agora eu vou para outra parte, né? Que eu dividi, como eu disse a vocês anteriormente, eu dividi o desenho em duas partes. Agora eu vou para outra parte que corresponde às folhas, né? Aqui eu tenho 7 folhas, 8 folhas, na verdade. Mas eu posso optar por diminuir as folhas, né? Se assim for do meu agrado, né? Se eu achar que o desenho está um pouco mais complicado, porque as folhas estão em uma posição que eu não consegui encontrar, né? Se você também tiver essa dificuldade, né? Se aparecer esses tipos de dificuldade, você pode adaptar o desenho, né? Afinal, a captação, ela pode ser somente de um detalhe de uma folha, como também pode ser do todo, né? Da muda, coisa. Eu optei por fazer a muda, mas você pode optar por escolher um detalhe, um pequeno detalhe, que também é super válido, né? E vai progredindo, né? De acordo com sua capacidade também. Não precisamos, como eu disse anteriormente, nos determos a produzir exatamente como é a planta, o galho, a folha, a pedra, enfim. Eu vou puxar, como eu sei que eu tenho 8 folhas, eu não vou desenhar as 8, mas eu vou escolher umas 5 ou 6 folhas. E eu vou puxar a partir do tronco, eu posso linhas e vendo as linhas de acordo com a disposição de cada folha. Tem uma linha que ela vai
subir, se tiver uma linha que ela vá subir em cima da outra, você também faça, né? Porque aí a definição vai se dar nos desenhos das folhas em si. O meu tem umas linhas em cima, que eu puxo pra cá. E a minha copa, ela é redonda, então eu vou puxar linhas para todos os lados, como também para baixo, né? Na horizontal, diagonal, vertical, em todas as direções. Vou puxar uma pequenininha aqui. E um pequeno broto surge, porque a planta ela é um processo contínuo de crescimento e sempre pequenos brotozinhos de futuras folhas vão aparecendo, e eu acho bastante importante a gente também se ater a esse detalhe. Eu vou começar pelo broto. Ele é uma pequena folha minúscula que fica alocada na ponta do galho. Meu pequeno broto já foi puxado e eu já finalizei ele. Eu vou começar primeiro por essa pequena linha aqui, que é uma folhinha pequena que eu tenho, que ela tá na horizontal. E como eu disse, a folha do caju, ela é uma folha retangular, ovalada retangular, né? E tem uma ponta, ela finaliza com uma pequena ponta, né? Então eu vou me ater a puxar, deixar bem gordinha e uma pontinha. E daí eu posso indo prolongando essa linha, já que ela vai até o final da folha. Prolonguei a linha. Dando prolongamento da linha, eu vou engrossar essa ligaçãozinha que a folha tem com o tronco, que é bem grossinha. Dei essa engrossadinha. E daí eu vou fazer as linhas que se encontram de cada lado da folha. Como eu falei anteriormente, são essas linhas as responsáveis por levar nutrientes, né, água e hidratar todas as folhas, né? A gente vai percebendo esses detalhezinhos e entendendo como é que é a forma de cada planta, né, e como a planta ela desenvolve seus elementos. E daí eu posso puxar mesmo, e a partir dessas linhas é que eu vou dar aquele formato mais tridimensional à folha, né? Porque ela vai ganhar um volumezinho, porque os traços não são retos, né? Eles vão dar uma curvinha, e essa curvinha é a curva da folha. A curva que eu tô observando que a folha tem. E aí eu puxo, vai diminuindo porque vai chegando no final da folha. Diminuindo. Pronto. Aí eu fiz a nossa primeira folha. Eu vou só enfatizar essa linha aqui. Eu vou deixar ela aqui, depois a gente finaliza ela, né? Dando uns retoquezinhos nas linhas. Eu vou partir para outras folhas, né? Esse daqui eu vou fazer o mesmo processo. Aí essa folha ela já é um pouquinho mais grande, então eu já posso fazer uma curva maior, chegando até aqui. Paro, que é onde vem a linha que eu tinha feito anteriormente. Faço uma curvinha. Essa folha tá um pouquinho deitada. Encontro as duas aqui.
Vou fazendo o acabamento aqui, engrosso. Aí eu vou alongando aqui, engrossando essa ligação. E aí eu já vou partir para aquelas nossas linhazinhas, né? Que é o padrão da folha do meu pezinho de caju. Vou fazendo aqui. Puxando esse daqui. E fazendo do mesmo jeito do outro lado. Vou partir para... Vou fazer esse mesmo processo em todas as outras e depois a gente segue para fazer a finalização com os detalhezinhos. Já tem uma folhinha média. Essa daqui, ela se coloca por detrás dessa primeira folha que eu tinha feito. Então, a gente vai fazer o traço, termina aqui, ele se encontra com o traço dessa primeira folha e ele volta a aparecer aqui, que é para dar justamente essa noção de que essa folha tá em cima dessa, né? Pelo menos dessa visão que eu tenho. E vai acontecer o mesmo com a outra, né? Ó, passei o traço aqui. Então, essa outra que eu tinha puxado, esse ponto, esse tracinho, ele vai fazer do mesmo jeito que aconteceu com essa, né? Venho aqui. Faço aquele mesmo esquemazinho que eu tinha feito, ó, de engrossar o tronquinho em direção ao tronco. Engrosso esse daqui, já que a folha não vai aparecer muito um lado, né? Puxo primeiro esse. Essa folha já é um pouquinho maior. E daí eu vou imaginar que a folha tá vindo aqui de trás e já coloco a outra linha, que é para fechar a folha. Fecho esse daqui e começo a partir daqui, né? Que é meu ponto de referência da folha. Faço mais duas linhas desse lado. Vou colocar mais uma linha aqui e outra aqui. E vamos seguir pra gente terminar nossas folhas, né? A última folha eu tô fazendo, engrosso. Aí essa daqui também vai ficar por trás. Eu imagino que ela tá aqui, então eu faço. Ela é uma folha maior, mais velhinha. Vem aqui e fecha. Daí eu posso fazer um curvo para dar uma impressão de que ela tá tendo um movimento. Faço as linhas. E essa linha eu vou fazer um movimento diferente, que é para seguir o movimento da linha principal. E aqui.
fecho essas pontinhas. Bom, aqui eu já tenho o desenho quase todo pronto, né? Eu optei por fazer 6 folhas, mas o brotinho, né? Ela tem 8, nesse caso faltaria 2, né? Mas optei por fazer essas. E agora nós vamos finalizar com um pouquinho de sombreamento, um pouquinho de retoque de uma linha, o que você achar necessário para seu desenho. Lembrando que não precisamos, né, saber de sombrear muito, de pintar o desenho como tá, né, de chegar a como nossa plantinha tá realmente, né, porque o desenho é só uma prática, né, precisamos praticar e daí a gente vai desenvolvendo com o tempo, né, então fica a nosso critério se a gente quer que ele já finalizar assim ou prolongar mais. Lembrando que depois que a gente terminar o desenho, né, a gente pode fazer outras coisas em cima desse material. Por exemplo, se você tiver alguma tinta, né, algum lápis de colorir, você pode estar fazendo, né, a partir da cor, né, ou uma própria colagem, revistas velhas, a gente pode eleger umas tonalidades de verde, né, ou da cor do que você estiver fazendo e aplicar em cima desse desenho, né, que é a base, e a partir disso, né, ter essas outras práticas em cima desse processo, que pode ser o primeiro processo de uma coisa maior, né? Você pode elaborar outras coisas em cima desse desenho modelo, né? O desenho base. Ou deixar ele somente como eu vou deixar, que é só no lápis mesmo, né? Aí você pode brincar do que você, da melhor maneira que você achar, né? Afinal, o desenho tá aí para isso, né? Para servir de base para outras coisas também. Outras técnicas. Eu vou só deixar bem mais visível a folha, os troncos principais das folhas. Aí eu vou fazendo dando essas batidinhas, né? No lápis. Principalmente nessa linha principal que liga todas as outras, e eu passando o lápis assim, quase como se estivesse pintando, eu vou ligando essas duas outras linhas que tem, né, na folha. Porque se você observar bem a planta, todas as linhazinhas se ligam nessa, né? Porque ela é a principal, é a que leva água para as outras, e assim mantém a folha verde, a folha consegue mandar nutriente para a planta e alimentá-la. Vamos lá. E daí, ó, em cada extremidade eu posso também estar passando uns tracinhos, que é para deixar mais gordinho essa linha, que é para enfatizar as ligações que essas linhas têm nessa principal. Fazer aqui nessas, não preciso fazer em todas, né? Eu vou olhando o melhoramento, vou vendo em qual parte eu posso melhorar o desenho, e daí aqui. Vou também finalizar
esse biquinho que as folhas têm. Vou dar uma... deixa ele mais pontiagudozinho. E daí eu vou fazer aqueles mesmos filetezinhos que eu fiz para engrossar as linhas. Eu vou fazendo, descendo um pouquinho para fazer no tronco, porque o tronco ele tem uma coloração bem mais escura, marrom, do que as folhas, né? E daí eu quero enfatizar esse tronco, e daí eu vou passando o lápis de leve nesse tronco. Não preciso botar muita força, o lápis ele... e daí esse vai e vem deixa um pouquinho mais escuro o tronco, né? E dá outra característica ao tronco, né? Diferencia ele da própria forma das folhas, né? Na própria forma que eu vejo as folhas, né? O tronco ele é um elemento diferente na composição. E daí eu posso fazer isso, né, perto das raízes da minha plantinha. Posso estar puxando mais raízes, né? A raiz, ela as plantas, em sua grande maioria, elas são apresentam uma simetria única, uma simetria natural, porque elas crescem na copa, não é? Nas suas folhas, em um triângulo deitado, e apresentam essa mesma triangulação nas suas raízes, né? Então são meio que podemos identificar como uma simetria biológica das plantas, né? Universal das plantas que a gente conhece. E é muito interessante porque elas se unem, né, para formar a base, né, a forma principal da planta, né? São as raízes, o tronco e a folhagem. E daí a folhagem são diversas folhas, né? Cada planta apresenta a seu tamanho, sua forma. Eu tô aqui finalizando as raízes, né? Eu gostei do desenho, acho que para mim ele já tá finalizado, né? Gostei da tonalidade que eu apliquei, acho que ele já tá bom por aqui, né? Mas aí, como eu tinha falado anteriormente, você pode optar de acordo com o que você queira, né? Colorir, você pode utilizar esse desenho como uma base para outros processos artísticos também, né? Vou virar aqui para vocês terem uma visão melhor do desenho, né? Centralizei ele no meio da folha, não é? Não tem um espaço de sobra ao redor. E por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham uma prática bastante prazerosa, né, no desenho, que vocês pratiquem, né? Observem, né, as plantas que estão ao seu redor, né? Esse mundo verde que nós temos ao nosso redor, e que isso sirva como uma prática de lazer, uma prática de prazer mesmo em estar tendo essas outras observações. Obrigado.